Olá, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e aqueles que estão participando conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos já iniciando a nossa primeira parte da Escola Bíblica, que consiste em apresentarmos algumas informações, ou seja, de respostas às perguntas que foram formuladas para essa Escola Bíblica, e nós apresentamos na forma de vídeos que os irmãos enviam para trabalhar já no assunto da Escola Bíblica. E hoje a nossa abordagem, ainda em Cantares de Salomão, vai fazer uma colocação muito boa relacionada à igreja, ao conhecimento da igreja, como Jesus quer ver a igreja, como a igreja está preparada para o arrebatamento, que é o tema da nossa Escola Bíblica de hoje. E nós vamos então à primeira pergunta que foi formulada, que é a pergunta número 1. A pergunta número 1 diz assim: lendo Cantares, capítulo 2, versos 2 a 6, identifique os elementos usados pelo noivo, Jesus, para despertar a noiva, igreja, para o momento histórico e profético que vivemos neste tempo. Esta pergunta será respondida pelo nosso irmão Sandro Rogério. Ele é diácono da nossa igreja em Recife, no estado de Pernambuco. Sandro, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, respondendo à primeira pergunta da EBD, no versículo 2, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. A igreja fiel é tal qual o lírio na sua brancura e pureza, pois mesmo que esteja ainda entre os espinhos, quer dizer, no mundo, o Espírito Santo, todos os dias, preserva e santifica a igreja fiel, até o triunfal encontro com o Senhor Jesus no dia do arrebatamento. A paz do Senhor a todos. Amém, Sandro. A igreja é exatamente essa a condição dela, né? Ainda que ela esteja no mundo, vivendo aqui neste mundo, mas ela está longe, né? Está fora dos espinhos que estão no mundo. O Espírito Santo preserva a igreja e santifica a igreja, porque ela é como o lírio entre os espinhos. Tal é a minha amiga entre as filhas, como diz o texto no capítulo 2, versículo 2. Muito bom. Muito boa a sua resposta, que Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, agora vamos à pergunta número 2. A pergunta número 2 diz assim: ainda neste capítulo 2, no verso 4, onde está profeticamente a ação do noivo Jesus para levar a noiva igreja a uma experiência de comunhão com ele? Para esta pergunta, nós teremos duas respostas. Primeiramente, uma resposta que vem do estado do Tocantins, o nosso irmão ali, o diácono Lázaro Egídio, da nossa igreja lá em Gurupi, no estado do Tocantins. E logo em seguida, teremos também a resposta do estado de Minas Gerais, a nossa irmã Luciana Alves. A Luciana Alves, ela é uma senhora do grupo de acessibilidade da nossa igreja lá em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Vamos então às duas respostas. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo a pergunta de número 2, que diz: ação do noivo. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. O que destaca na igreja é o amor de Deus através do Espírito Santo, que tem sido derramado sobre a igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Resposta da pergunta número 2. Ação do noivo. Levou-me à sala do banquete. Seu estandarte é o amor. Destaca na igreja o amor de Deus, a ação do Espírito Santo sendo derramado. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmã Luciana. Exatamente o que se destaca na igreja é o amor de Deus, ou seja, a ação do Espírito Santo sendo derramado no meio da igreja. Muito boa resposta. Da mesma forma, o Lázaro também, o diácono, né? Lázaro, lá de Gurupi, resposta muito correta também, quando fala que aquilo que se destaca na igreja é o amor de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem sido derramado, sim, sobre a igreja fiel. Então é o destaque, a presença do Espírito Santo que simboliza ali a prova do amor que Jesus deu
para a igreja. Muito boa a resposta do irmão e também da irmã na pergunta número 2. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos à terceira pergunta agora. A terceira pergunta diz assim: lendo Cantares capítulo 2, versos 10 a 12, identifique o apelo do noivo Jesus para que a noiva a igreja esteja pronta para o arrebatamento. Então quem vai nos dar essa resposta agora vai ser lá do estado do Rio de Janeiro e é um diácono também, é o Diego Maciel. Diego, ele pertence à nossa igreja lá de Petrópolis. Diego, agora é a sua vez, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Respondendo à pergunta de número 3, lá no capítulo 2 de Cantares, no verso 10, 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pois eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. O apelo do Senhor Jesus para a igreja, nesse último momento, é esse: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O apelo do Senhor Jesus para a igreja fiel neste momento é que ela não fique no comodismo, que ela esteja de pé, em oração, vigiando, para que o grande dia do arrebatamento da igreja ela esteja preparada para subir com o noivo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Diego, a paz do Senhor Jesus. Muito boa a sua resposta, porque a condição do Senhor Jesus para a igreja é exatamente essa, de ela estar de pé, né, para que ela não fique no comodismo, mas fique de pé em vigilância, em oração e aguardando, né, o dia glorioso do arrebatamento da igreja. Ela precisa estar preparada, né, para subir, para estar com o Senhor. Muito boa a resposta. Por isso o Senhor diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Então o meu amado fala e me diz. Muito boa a sua resposta. Obrigado então, Diego, pela sua participação. Amém, irmãos? A pergunta 4 agora. Vamos lá. A pergunta 4, vamos ler comigo. Lendo Cantares, capítulo 2, agora versos 11 e 12, com a aplicação profética das expressões que mostram o tempo profético e a primavera espiritual. Interessante essa expressão, porque agora quem vai nos falar sobre isso vai ser lá dos Estados Unidos, a nossa irmã Daisy Teixeira. Ela é uma senhora pertencente ao grupo de senhoras da nossa igreja lá em Worcester. Ela vai nos falar em língua portuguesa. Irmãos, a paz do Senhor. Dando uma contribuição para a pergunta de número 4, podemos ver que a igreja fiel ela tem experimentado uma primavera espiritual por estar desfrutando da presença do Espírito Santo no nosso meio, nos trazendo um crescimento, um fortalecimento espiritual, onde temos visto que o Senhor tem operado, tem guardado as nossas vidas na sua presença, assim como podemos ver em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Então, enquanto o mundo, irmãos, está em escuridão, nós estamos esperando pela volta do Senhor Jesus, desfrutando desse manancial que é a presença do Espírito Santo no nosso meio. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Deise? A igreja está mesmo, né, experimentando a chamada primavera espiritual, ou seja, no sentido espiritual, ela está desfrutando, né, da presença do Espírito Santo no meio da igreja. E isso está trazendo exatamente crescimento e fortalecimento espiritual. Muito bem colocada a passagem citada pela irmã, né, em Tiago capítulo 5, versículo 7, né? Nós temos que ser pacientes para com a vinda do Senhor Jesus. Enquanto o mundo está em escuridão, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Obrigado, irmã Deise, pela sua participação. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora a quinta pergunta, vamos lá. Ela diz assim: no mesmo capítulo, nos versos 10 a 17, né, o capítulo 2, versos 10 a 17, quantos e quais são os apelos que podemos encontrar e que apontam profeticamente aos nossos dias relacionados com o vem, ou seja, vem, a palavra vem ali expressada nesses versículos 10 a 17. Agora quem vai nos dar essa resposta da pergunta número 5 vai ser a nossa irmã, a jovem Letícia Bertoldo. Ela é do grupo de jovens da nossa igreja na Serra, município da Serra. Letícia, a paz do Senhor, irmã. Olá, a paz do Senhor Jesus.
Eu me chamo Letícia e eu vim responder a pergunta de número 5. E a resposta é: contém 3 versos. E o primeiro verso se encontra no verso 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O verso 13 também diz: a figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E o verso 17 que diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes de Beter. A igreja anseia a volta do seu amado. Nós ansiamos a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Letícia. Muito bem, é o verso 10, né? Realmente está ali o primeiro apelo, o primeiro vem no verso 10. O segundo vem, está no verso 13, relacionado à figueira, né? E depois o terceiro vem, que é aquilo que está lá no verso 17, na expressão volta, amado meu. Muito bem colocado. Isso porque a igreja ali, ela anseia mesmo, né? Pela volta do amado. Porque nós realmente ansiamos pela volta do Senhor Jesus. É o desejo da igreja fiel expresso ali no verso 17. Obrigado, então, Letícia, pela sua participação. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Então, vamos, irmãos, agora para a pergunta 6, né? Que diz assim: ainda neste capítulo, ou seja, ainda no capítulo 2 de Cantares, destaque a diferença entre os apelos encontrados nos versos 10 a 13, com o último apelo encontrado no verso 17 do capítulo 2. Depois, compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Vamos ouvir agora a resposta a essa pergunta, que virá lá da igreja de Caçapava. Caçapava, quem vai responder é a Nicole Lucinda, do grupo de jovens da nossa igreja em Caçapava, no estado de São Paulo. Nicole, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 6, vimos que a principal diferença é que nos versos de 10 a 13 é o Senhor Jesus que faz o apelo para a igreja, que ele fala para a igreja não estar acomodada e sim atenta aos sinais da sua volta. Já no verso 17, é a igreja que faz o apelo, porque ela anseia e clama pela volta do Senhor Jesus. Também podemos ver esse clamor em Apocalipse 22, 17, que diz: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Nicole. A grande diferença é esta mesmo, no verso 10 e no verso 13. Ali quem está falando é o noivo, né? O Senhor Jesus é quem faz o apelo à igreja, né? Levanta-te, formosa minha, amiga minha, formosa minha, e vem, repetido no verso 13. Mas no verso 17, o apelo já é da igreja, né? Quando ela fala, volta, amado meu, antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Isso está de acordo exatamente com o livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 17, né? Quando ali a palavra diz que primeiramente o Espírito diz vem, e depois a igreja diz vem. Então o Espírito e a esposa dizem vem. Muito bem colocado na sua resposta, Nicole. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Sim, irmãos, agora a última pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes, que é a pergunta 7. Eu vou ler aqui, embora tenha uma resposta que a professora lê. Vamos ler novamente. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 3. Faça uma comparação com o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 22, e em Salmos 91, versículo 1, verso 1. Então vamos ter essa resposta, primeiramente dos nossos queridos irmãos, sempre participantes da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja em Torino, lá os nossos intermediários, né? Estão sempre participando da Escola Bíblica Dominical, é um estímulo para a obra, né? E as igrejas ali na Itália. E depois nós iremos para o estado do Paraná, onde lá na classe de intermediários da igreja de Maringá, teremos ali também um grupo, né, da classe de intermediários, dando resposta ali, lendo a palavra, né? E por último, no Distrito Federal, em Brasília, a resposta também da classe de intermediários ali de Brasília, no Distrito Federal. E vamos encerrar então com essas 3 respostas em sequência. Risponderemo alla domanda 7. Qual è un mero tra gli alberi del bosco? Tal era amico mio fra i giovani,
io desidero sedermi alla sua ombra. Il suo frutto è dolce per il mio palato. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa dell'ombra dell'Onnipotente. La Chiesa fedele trova riparo solo alla presenza del Signore Gesù. Si nutre della sua dottrina e riceve i benefici delle azioni dello Spirito Santo. Solo Lui porterà sollievo in questo momento di profetico. Pace del Signore. Pace del Signore. Pace del Signore. Pace del Signore. Signore Gesù. Coloca-se ele entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento ao seu fruto, e é doce ao meu paladar. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que descansa à sombra do Senhor produz bons frutos. A paz do Senhor Jesus. A igreja fiel somente em Jesus encontra descanso e prova dos frutos do Espírito Santo. A paz do Senhor. Amém, intermediários e crianças de Brasília. A professora fez a pergunta e imediatamente veio a resposta. É isso mesmo, a igreja fiel que confia no Senhor, ela encontra sempre a prova dos frutos do Espírito Santo. Isso é próprio, né, da igreja fiel, ela confia no Senhor, não é? E também lá os nossos intermediários de Maringá, no estado do Paraná, não é? Que resposta muito boa ali. A leitura do texto em Cantares, a leitura também do livro de Gálatas, primeiro a irmã, né? Depois o irmão lendo, depois outra irmã lendo também o Salmo 91. E a resposta de todos é esta mesma, né? Aquele que habita, aliás, aquele que descansa à sombra do Senhor produz bons frutos, os frutos do Espírito, né? Que maravilha! Agora o nosso grupo lá da Itália, né? Que resposta maravilhosa! A maneira como Samuel ali inicia, né? Lendo o texto da palavra do Senhor, depois leu o outro texto também. O Benito também na leitura, né? Samuel, Benito. Depois a Heloísa começa a resposta e quem vai completar é o Isaac, né? O Isaac é criança ali fazendo parte do grupo, né? A Isadora também, Isadora, muito bom. Ela se nutre, a igreja fiel, ela se nutre da doutrina, da palavra do Senhor, né? E a Maria Eduarda completa dizendo que a igreja recebe os benefícios da operação do Espírito Santo. E por fim, a Aurora conclui que somente Jesus, né, nos concede refrigério nesse momento profético. Muito obrigado pela vossa participação. O Samuel, o Benito, a Heloísa, o Isaac, também a Isadora, a Maria Eduarda e a Aurora. Que Deus abençoe, que bênção a igreja ali em Torino. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Chegando assim ao final da nossa apresentação dessa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós gostaríamos ainda de fazer aqui uma pequena recomendação quanto aos vídeos que são gravados. Quando gravarem vídeos de crianças, intermediários e adolescentes, vê se é possível os irmãos colocarem legenda, porque às vezes eles falam todos juntos ao mesmo tempo e não dá para compreender bem o que estão falando. É natural isso acontecer. Então, se puser a legenda, já vai ajudar bastante. Outra coisa, não grave vídeo com o rosto muito cheio perto da câmera, senão você fica com o rosto muito grande. Então, grava um pouco mais afastado da câmera, né? Mas desde que não seja muito longe também, para que a câmera possa captar a sua voz. Por último, os obreiros também, diáconos, quando forem gravar, se possível, faz a barba primeiro, né? Não grava assim de qualquer maneira. Muitas vezes até um traje que não é aquele traje que ele usa para ir à Escola Bíblica Dominical. Usa um traje como se você estivesse dentro da Escola Bíblica Dominical, né? É uma recomendação apenas para aprimorar as nossas gravações. E por último, não esqueça que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos então a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário que será transmitido para os irmãos e nós estaremos então à disposição
daqui a pouco, novamente com os irmãos. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus, irmãos.